E a semana passada, nós conversamos sobre as 5 linguagens do amor. E nessa semana eu estou com mais 2 convidadas que vão fazer parte desse diálogo para trazer edificação para a gente. E são 2 convidadas muito especiais. Uma é a pastora Rosi. Só um minutinho, ela já vai entrar aqui com a gente. Oi, pastora Rosi. Olá, boa noite, pastora. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Para quem não sabe, a pastora Rosi, além de ser pastora, ela é mãe do pastor Marcelo e minha sogra. Lógico, né? Mas tem também a evangelista Margarete, que vai estar conosco. Boa noite. Boa noite, oi pessoal, paz do Senhor, prazer estar aqui com vocês. Então, gente, a semana passada eu estava falando para todo mundo sobre as 5 linguagens do amor. Muitas mulheres foram edificadas, mas eu sei que falta alguma coisa. A gente precisa assim, de completar mais alguma coisa. Então, assim, para trazer os temperamentos, o nosso temperamento do ser humano. E o temperamento do ser humano, ele é algo que ele nasce. Mas, com o decorrer do tempo, a gente pode mudar ele. Então, tem o caráter, tem a personalidade. Então, tudo isso vai influenciar no temperamento. Mas eu queria que a pastora Rosi desse uma pincelada, falasse para nós mais ou menos quais são esses temperamentos, pastora? Com muito prazer, pastora. Antes de falarmos quais são os temperamentos, que são 4, nós vamos falar que é algo muito antigo, de mais ou menos uns 2.400 anos atrás. E quem defendeu essa teoria foi o filósofo chamado Hipócrates. Daí, a partir do século XIX, mais ou menos, essa teoria passa a ter um impulso com a ciência da psicologia. E aí vem a simplicidade dessa teoria dos temperamentos para poder simplificar para nós aquilo que nós precisamos usar. Vale lembrar que a teoria dos 4 comportamentos é uma teoria que é idealizada pelo homem. Não é uma coisa perfeita, então não é algo que a gente deve depositar totalmente a nossa confiança nisso daí. Mas é a teoria que mais se aproxima dos traços de compatibilidade com as escrituras sagradas. A Bíblia, ela não relata em texto nenhum, desde Gênesis a Apocalipse, nada sobre os 4 temperamentos. Mas nós podemos fazer comparando essa teoria, analisando o comportamento dos personagens bíblicos que nós conhecemos, né? Abraão, Pedro, apóstolo Paulo, e Moisés, e muitos outros. Então, de que forma nós fazemos essa comparação? Observando o comportamento desses personagens. Porque da mesma forma que a Bíblia ensina que os homens têm uma natureza pecaminosa, a teoria dos 4 temperamentos ensina que todos os homens também têm as suas fraquezas, têm os seus pontos positivos, têm os seus pontos negativos. E a Bíblia fala que o homem ele é provido de uma velha natureza, que quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a velha natureza permanece ali. E há uma luta entre esses dois, a velha natureza e a nova natureza. E a teoria dos 4 temperamentos também fala de tendências que o homem já nasce com ela, que faz parte das suas fraquezas humanas, os seus pontos positivos. Pastora, mas aí, ó, como é que são os 4 temperamentos? Para a gente tentar explicar para as mulheres que estão entrando e para a gente tentar tirar isso daqui para o nosso cotidiano. Eu sei qual que é o meu temperamento, mas eu queria que a senhora desse uma explanada assim. Por exemplo, sanguíneo, fleumático, colérico, e para a gente tentar saber um pouquinho, porque eu confesso que todo mundo fala que é muito fácil identificar isso, mas eu tive uma certa dificuldade.
Porque eu sei que eu tenho algum temperamento que eu, com domínio próprio, eu consegui, com muito domínio próprio, né, Margarete? A gente consegue fazer. Mas, assim, eu queria, assim, tenta explicar um pouquinho, eu vou fazer algumas perguntas para a senhora, talvez as que eu já tive de dúvida, que talvez são que as meninas vão ter em dúvida sobre temperamentos. Quais são os temperamentos? Se a pessoa pode ter mais do que um, se ela muda, se ela nasce com esse temperamento, o que acontece? Bom, como eu já disse, como é que é isso daí? Como eu já disse, o temperamento são qualidades que já nasce com o indivíduo, ele já nasce com isso. E todos nós, herdamos dos temperamentos, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos bisavós. Cada ser humano tem um temperamento, sendo que existem 4 tipos de temperamento que são considerados principais, que é o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. Mas o interessante é que ninguém se caracteriza por apenas um temperamento. Nós somos uma mistura de 2, 3 temperamentos. Ou seja, o temperamento predominante, pois... Margarete, você... Qual que eu... Mas, pastora, acontece também o desenvolver, né, dependendo de como que a pessoa foi criada, o meio que a pessoa foi criada, né? Sim, eu vou falar sobre isso. Exatamente. Então, todos os temperamentos possuem pontos positivos, pontos negativos, e como você disse, missionária, depende também das condições físicas, hormônio, a pressão sanguínea. Por exemplo, nós podemos colocar 2 mulheres juntas com o mesmo temperamento, mas quando chega a época que ela está na menopausa, que os hormônios começam a se exaltar, a gente não sabe quem é quem. Nós não podemos nem saber se essa é o temperamento dela que está naquele momento evoluindo ou se são os hormônios, né? Também a criação, a educação de filhos também. E nesse caso, no meu caso, como eu sempre fiz, eu sempre usei a vara da infância e da juventude, né? Era uma das formas que eu usava. Hoje não pode nem falar isso. Desde que a criança nasce, né? Vai ajudar muito, tá, queridos? E influências ambientais, conforme o ambiente. E só o poder do Espírito Santo pode mudar o temperamento. Vou dar um exemplo aqui para o pessoal um pouco saber mais ou menos. Uma pessoa que me destaca na Bíblia, que tem esse temperamento, é o temperamento sanguíneo, é Pedro. Pedro sempre ele foi muito pronto a fazer tudo, né? Que nem quando o Senhor Jesus saiu para chamar os discípulos, ele falou, já largou da pescaria, já saiu correndo e já foi atrás de Jesus. E logo em seguida, quando Jesus estava lá ele apareceu lá no meio do mar, ele virou e falou assim: Senhor, é o Senhor que está aí, então me faz, e aí já pulou dentro da água. Ele nem pensava, ele é compulsivo. Então, assim, eu tenho um pouco desse temperamento sanguíneo. E quando a gente tem esse temperamento sanguíneo, é muito complicado que as pessoas que convivem conosco, por isso que eu queria trazer isso daqui. Porque quando a gente identifica numa pessoa que ela tem um temperamento sanguíneo, a gente aprende a lidar com ela. Porque, às vezes, o marido tem um temperamento sanguíneo, os nossos filhos, alguns, têm algum temperamento sanguíneo, entendeu? Então, aí, como que a gente pode fazer? A pastora falou que a gente tem que... é de educação, mas eu acho que no sanguíneo, o que a gente identifica? Todo temperamento a gente consegue identificar mais quando a gente está lá com os nossos 14, 15 anos, que aquilo aflora. O pessoal fala que... criança a gente já pode começar a ver o temperamento, mas é a partir dos 15 anos é que a gente vai falar exatamente o temperamento dele é tal, que dá para você ter mais certeza, né? Mas, Margarete, olha, que nem Pedro, ele teve tudo isso. Ele foi compulsivo, ele foi lá, quando Jesus veio, ele pegou rancor, ele é de Malco, para não pegar Jesus. E ele sempre falando, Senhor, ele que foi aquele que foi usado, falando, Senhor,
quando era para dispersar todo mundo, e ele falou, Senhor, para onde vamos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, ele era muito compulsivo, mas toda essa compulsão, esse amor, isso tudo, ele depois nega Jesus. Como é que isso acontece? Mas peraí um pouquinho, meninas. Eu quero falar boa noite para todo mundo que está entrando aqui. Tem pedido de oração, tem a Júnia, a Vitória, a Tocoro. Se vocês puderem colocar, gente, também, da onde que vocês estão nos assistindo, fazendo um favor, tá bom? E, então, nós estamos falando aqui sobre temperamentos, para a gente tentar se identificar. E agora a gente está tentando dar uma explicada no temperamento sanguíneo. E Pedro, como é que é quando ele deixou o Espírito Santo? O Pedro, como diz a minha pastora Zali, que ela também tem o mesmo temperamento, que ela se identifica com o temperamento. Ela disse um pouquinho só, mas é a porcentagem maior. Ela se identifica mais fortemente com o temperamento de Pedro, né, que é o sanguíneo, que é uma pessoa que é muito difícil de passar desapercebida. Por quê? Porque é uma pessoa falante, né? É uma pessoa espontânea, é uma pessoa que, às vezes, até passa os pés pelas mãos, né? O carro diante dos bois, porque fala antes de pensar, às vezes, né? É afoita, como diz a minha avó falava, é afoita. Mas o que aconteceu com Pedro? Que mesmo sendo assim tão, ai, Senhor, eu te amo, ai, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e chega na hora ele nega Jesus. Porque ele tinha também os pontos fracos dele, ele tinha uma vontade fraca, uma tendência a ser inseguro, porque o sanguíneo, embora ele seja tão expansivo, tão otimista, tão falante, ele é inseguro ao mesmo tempo. Ele é impossível. Sabe? Então, ele Estou falando da minha pessoa, tá? E é verdade, sim. Não, devo estar falando com muita gente, né? Assim como quando for falar dos outros temperamentos, nós vamos falar com muita gente. E quando for falar de outros temperamentos, vai ter coisas que você também vai se identificar, porque nós temos características de mais de um, né? De um temperamento. Às vezes, o que acontece é que um é mais forte, mais dominante do que o outro. Agora, o que nós temos que ver é que todo temperamento ele tem pontos positivos e negativos, né? Todos eles têm pontos positivos e negativos. Só que nenhum deles determina o nosso destino. Nenhum deles determina o nosso destino. Nós temos que entender que Paulo, com tudo isso, com a insegurança, né? Com a inconstância dele, todos os defeitos que ele tinha, quando o Pedro. Olha depois. Olha esse discípulo aqui. Olha esse discípulo aqui. Aí, o que acontece? Quando ele se rende, né? Que ele se rende ao Espírito Santo de Deus, o que acontece? Ele é totalmente transformado, né? Ele é totalmente transformado. Quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, aquele homem ele era um homem bronco, né? Ele não tinha domínio próprio de jeito nenhum, que é um dos problemas de quem é sanguíneo, né? Ele passa a ser um homem cheio de constância, cheio de coragem, cheio de domínio próprio. Ele é capaz de chegar ele foi preso e ele conseguiu falar com as pessoas que prenderam ele com maior clareza, com maior calma. Ele pregou com maior calma, com impetuosidade, com intrepidez. Mas por quê? Porque ele se rendeu à obra do Espírito. E é isso que nós temos que aprender. Identificar em nós, nosso temperamento, as qualidades, os defeitos. As qualidades a gente guarda, porque a Bíblia fala assim, a gente provar de tudo, retém o que é bom. Então, a gente retém o que é bom e o que é ruim a gente entrega. E fala, Senhor, transforma, Senhor, porque eu dou conta disso, não. Trazer para mim um pouquinho. Por exemplo, esse temperamento sanguíneo, é difícil porque às vezes, a gente nem acha que a gente é desse jeito, mas quando a gente começa a se observar, se analisar, a gente vê que a gente tem a paciência muito pequena. E uma coisa que a gente está sempre muito pronto para falar, não, vamos. Só que se não tiver mais interesse, a gente já passa para alguma outra coisa.
a gente deixa aquilo ali e já vai para outra coisa. Pode ver que as pessoas que têm o temperamento sanguíneo, elas deixam as coisas muito mal acabadas. Pelo meio. E isso daí eu tive que tratar na minha vida. Eu não finalizava nada que eu começava. E, ao mesmo tempo que eu sou sanguínea, eu tenho também uma outra característica, mas eu só consegui finalizar e eu consegui trazer desse sanguíneo que eu tive na minha vida, através do domínio próprio, que não foi fácil, tá, gente? Através do Espírito Santo, a tentar fazer um pouco desse meu sanguíneo, transformar na minha vida não um defeito, mas uma qualidade. Sabe? Que dá para a gente fazer isso. Mas eu sempre fui, por exemplo, eu e o pastor Marcelo, eu sempre fui muito sanguínea, eu quero falar, eu quero... E ele já é mais calmo, ele é tranquilo, ele é passivo, e eu não, eu quero para ontem. Se eu vou fazer um negócio, terapia de ficar fazendo há pouco tempo, para mim não funciona. Tem que pegar e terminar, senão eu não consigo produzir outra coisa. Ou então eu abandono, ou eu termino, ou eu abandono. Então, temperamento sanguíneo. Mas aí eu pergunto assim, quando a gente tem esse temperamento sanguíneo, muita gente vira e fala assim, nossa, aquela pessoa é arrogante, aquela pessoa é não sei o quê. Então, colocam todas essas características, uns adjetivos para quem é sanguíneo, colocando um monte de defeito, e é muito ruim. Vocês têm alguém que tem esse temperamento sanguíneo? Eu convivo com um sanguíneo, né? Eu sou casada com um sanguíneo, né? Então... Mas nós temos outros temperamentos também que nós temos que falar, e nosso tempo é meio que curto, né, queridas? Então, a gente quer saber qual que é a vantagem de nós conhecermos os 4 temperamentos que está sendo falado aqui. A vantagem é conhecer a você mesmo, conhecer a si próprio e conhecer também as pessoas que convivem com você no seu dia a dia, no seu cotidiano, dentro da sua casa, seus colegas de trabalho, pais e filho, parentes, e principalmente os cônjuges, que é o marido e a mulher, sabe? Que vão viver até que a morte os separe. Então, um tem que conhecer ao outro para poder ceder ou não ceder, né? E eu quero fazer uma pergunta. Quantas vezes, para todos os que estão nos ouvindo, e para vocês duas também, quantas vezes nós já fizemos coisas que depois nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos? Mas a gente percebe que nós já extrapolamos. Fala, poxa vida, por que eu fiz aquilo? E conviver com pessoas, querido, que todos os dias dessa forma é um desafio constante. É um desafio. Você enfrenta todo dia uma situação assim, por causa do seu temperamento e por causa do temperamento de demais pessoas. E quantas vezes nós lançamos palavras desagradáveis, que fere, que machuca, porque nós somos rudes, porque nós somos grosseiros com aqueles que nós dizemos amar. E verdadeiramente, o colérico e o sanguíneo ama mesmo, porque eles são muito fiéis, são muito leais. Mas o temperamento dele faz com que ele, às vezes, fale palavras que vêm machucar. E você não pode calcular, vocês não imaginam a extensão e a profundidade das feridas que são causadas por palavras grosseiras, por palavras rudes, palavras duras. Então, nós temos que buscar equilíbrio nos nossos relacionamentos, conhecendo primeiramente a nós. Ali em Marcos capítulo 12, no verso 31, fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, para mim me amar, eu tenho que me conhecer. Eu só amo uma pessoa se eu passo a conhecê-la, não é verdade? Então, preciso amar, em primeiro lugar. E o amor, ele não leva em conta os defeitos. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. E... Principalmente, pastora, porque quem tem um temperamento não percebe que tem esse temperamento. Então, quando diz palavras que ofendem, geralmente não percebe que estão dizendo. E quando percebe que a outra pessoa se ofendeu, não entende como que a outra pessoa se ofendeu. Fala, mas eu não falei isso para outra pessoa se ofender. Como que essa pessoa pode ter se ofendido desse jeito? Não consegue nem entender o porquê, né?
que não vê ofensa naquilo. Então, antes de darmos continuidade, de falar sobre os 4 temperamentos, eu quero contar uma historinha para vocês. 4 indivíduos resolveram ir para um determinado lugar, fazer algum negócio. E entram no carro e estão se dirigindo a esse destino. Quando eles chegam no meio da estrada, tem uma árvore, um tronco enorme caído no meio dessa estrada. Aí sai lá de dentro do carro o senhor, que eu vou dar o nome de fleumático, ele olha para o lado do barranco da estrada, vê uma pedra, ele senta ali e ali ele começa a analisar como que ele vai fazer para poder tirar aquela árvore dali, desimpedir o caminho para que eles pudessem prosseguir a viagem. Aí, enquanto ele senta e está analisando, vem o senhor melancólico, muito queixoso, choroso e reclamando. Eu bem que eu não queria vir, eu falei que não ia dar certo isso, eu queria ter ficado lá, vocês que insistiram para que eu viesse. De repente, saiu o outro de lá, que era o senhor colérico, e ele então começa a blasfemar, começa a falar palavras e falar, gente, se eu pegar quem foi essa pessoa que colocou esse tronco de árvore no meio do caminho, eu vou esganar. E nisso, quando eles olham, está lá o senhor sanguíneo pulando por cima do tronco de... Ela saiu lá. Se ela não entrar, diz que é assim, Margarete. É que cortou, pastora. O sanguíneo pulou em cima do tronco, e aí? O sanguíneo pulou em cima do tronco, catou aquele tronco com toda a força dele, com toda aquela energia, com toda aquela garra que o sanguíneo tem, levantou e jogou para lá, do outro lado da margem. Por aí você já vê quem é quem, já dá para identificar os temperamentos. Vou passar um outro para já ver. Por exemplo, que eu, dando uma olhadinha, eu vi uma pessoa falando assim, que diz que se pega fogo num lugar, o que acontece? O sanguíneo vira e fala assim, fogo, 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 e já sai falando para todo mundo. O melancólico fala, meu Deus do céu, gente, está pegando fogo, o que a gente vai fazer? Não sei o quê. O fleumático, não, o colérico já dá um jeito de ir lá e já vai apagar o fogo. E o fleumático vai lá salvar tudo que tiver para não ter prejuízo. Ele é muito... Ele analisa tudo. Então, assim, todos eles têm uma forma de usar, de agir... De reação, né? Assim, de primeiro, né? É uma reação diferente para cada coisa, é verdade. Então, nós estávamos falando do sanguíneo. Então, mas agora vamos falar do colérico, né? Do colérico agora. Isso. Então, quem que é colérico na Bíblia? Seria Paulo. Paulo perseguia os cristãos, então ele teve lá quando Estevão foi apedrejado. Então, assim, ele teve cenários que ele perseguia muito, até ele passar para uma conversão, que sempre tudo que Paulo fez, ele fez já com estratégia, com propósito. E na conversão, do mesmo jeito que ele fazia, que ele faz com muita excelência, ele é desse jeito, mas ele vai, ele faz, finaliza, mas ele trouxe tudo isso com o Espírito Santo moldando nele. Qual foi a atitude dele, Margarete? Do colérico na vida de Paulo? Paulo, o colérico, ele se destaca por ele ter muita força de vontade, mas ele é muito intolerante. Independente. Você vê que nas cartas de Paulo, né, eu às vezes eu me identifico um pouco, não é o meu traço predominante, que eu sou mais, né, fleumática, mas nesse ponto eu me identifico até com o colérico, por ser intolerante, igual Paulo era intolerante. Quando ele escrevia para as igrejas e para o pessoal, ele era assim, taxativo. É isso, e pronto, acabou. Ele não tinha meias palavras. Ele não ficava, né, adulando ninguém. E ele era, assim, autossuficiente. É uma das características também. Ele não fica dependendo de ninguém, ele não se encosta em ninguém, né?
Ele é muito dinâmico, ele é prático, né? Só que é uma pessoa sempre assim, fica instigando os outros, é polêmica. A pessoa, geralmente, que a pessoa colérica, ela é polêmica, né? Ela é muito Só que crítica ela também. gosta, ela tem habilidade para liderança, ela é cheia de habilidades, sabe? Gosta de elogios, sabe? Né? Paulo foi tratado nisso. Foi tão tratado nisso que ele fala assim, que para que ele não se ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na carne dele. Então, quer dizer que ele tinha esse problema da soberba, né? Então, o Espírito Santo tratou dele em várias formas. Ele não era um cara amável, pelo jeito, mas Deus tratou dele com o Espírito Santo e pôs nele uma natureza mais gentil e mais amável para tratar com o povo de Deus. Você vê que mesmo ele sendo duro nas palavras contra o pecado, né, para pôr a doutrina de Deus, ele falava, olha, em amor, porque eu amo vocês, porque eu me preocupo com vocês, né? Então Deus colocou isso nele, né? A humildade também não é uma característica do colérico, mas o Espírito Santo tratou isso em Paulo também. Então a gente vê que ele tinha muitas qualidades, um temperamento que vem cheio de qualidades, mas também muitas qualidades, Margarete? Perfeito. Hã? Muitas qualidades? Tem muita qualidade. Muita. Você é colérica, né, Margarete? Aí vai falando bastante. Eu sou sanguínea, mas você é colérica. Às vezes, não é... A Margarete, ela é a parte secundária dela que entra o colérico. Secundário, mas é fleumático. O predominante dela é o melancólico. Não, fleumático? Mas quando o colérico não entra... Fleumático? Sai de baixo. Eu estou com problema de identidade? Identidade. Eu achei que era fleumática. Não me acho melancólica, gente. Então, porque tem força de vontade, né? Tem um monte de coisa, assim, sabe? Dinâmica, é prático, tem um monte de coisas boas. Mas o que eu vejo, assim, que todos os temperamentos têm qualidades e têm defeitos, sabe? Todos. Não existe temperamento bom e nem temperamento ruim. Não tem. Todos foram criados por Deus, né? E Deus tem propósito em cada temperamento. Você vê, ele tinha propósito no temperamento do apóstolo Paulo, ele tinha propósito no temperamento de Pedro. Então, Deus tem um propósito para cada temperamento que ele... Para cada vida, Deus tem um propósito. Né? Ele já cria a gente para com esse temperamento, porque ele tem um propósito. Com certeza, com certeza. A Cristiane, ela... do melancólico. Depois que a gente expor cada um deles, eu queria falar um pouquinho sobre as combinações, né? Porque a gente que lida com casais, todo mundo quer saber quem combina com quem, né? Ixi. Fala rápido, então, que nós temos... Eu acho que nós não devemos entrar nesse ponto, Margarete, porque... Não, mas eu queria só dar uma pinceladinha bem rapidinho, pastora. É complicado. Então, vamos terminar de falar sobre os outros dois. Vamos falar dos outros, que nós não falamos ainda. Então, vamos lá. Moisés, ele foi criado lá no Egito, e depois ele tirou o povo lá. Mas o que ele era? Ele era inseguro. Senhor, mas como é que eu vou? Então, eu vou dar só uma característica do jeito que Moisés era. Então, ele era inseguro, ele achava que ele não era capaz. E o Senhor falava que não era por ele, era para ele em nome do Senhor. Então, assim, isso foi algo que eu vi nesse temperamento dele. Mas passa um pouco para nós, Margarete, como é que ele conseguiu trazer dessa insegurança dele para algo transformado no Senhor? Bom, ele era talentoso, porque todo melancólico tem talentos, né? E eles são abnegados, tipo assim, de se oferecer em sacrifício de uma causa, né? Tipo assim, eles vão até as últimas consequências para atingir o objetivo, para uma causa nobre, para, né, para conseguir
chegar onde eles querem, para fazer, para servir alguém, para se oferecem a si próprios. Só que tem um complexo de inferioridade muito grande, sabe? Não se acham dignos, não se acham capazes, acham sempre que estão sendo excluídos, que estão sendo, será que, sabe? Não estão me convidando só para educação? Será que, sabe? Sempre se sente rejeitado, sempre se sente meio de lado, né? Sempre assim. E acaba tendo problema de ira, porque se sente ofendido e vai guardando mágoa, e vai guardando, sabe? Ficando... Isso daí, essa pessoa que ela tem isso sim, minha mãe sempre falava que a minha mãe não sabia, mas essas pessoas que são muito calmas, que são muito assim, que de repente na hora que explode, aí é o problema, que eles seguram tanto tempo, que é o que aconteceu, entendeu? Então, o explodir, quebra tudo lá, na hora que ele desceu, Moisés, ele desceu lá, quebrou tudo, ficou nervoso. Então, ele vai com aquela ira de uma vez também. Quando chuta o pau da barraca... Sai de perto. Né? E são pessoas também que têm tendência à depressão. Né? São pessoas depressivas, porque se sentem injustiçadas, né? Se sentem menosprezadas e injustiçadas. Então, tem aquela pressão emocional, aquela coisa que se sente sempre assim, né? E sofre porque são perfeccionistas. Então, sente aquela pressão ainda por cima, porque são perfeccionistas. E todo mundo que é perfeccionista sofre. Eles não se satisfazem com aquilo que eles fazem, sabe? Ou aquilo que os outros fazem. Eles sempre acham que poderia fazer algo melhor. São críticos, mas não toleram crítica. Eles são críticos ao extremo, mas eles não aceitam crítica. E mesmo quando eles fazem as coisas, sempre que mesmo que eles façam as coisas com excelência, eles acham que eles ainda poderiam ter feito melhor ainda. Então, eles acham assim que nunca... Nossa, mas eu podia ter feito melhor, mas eu podia ter feito melhor. Então, nunca está satisfeito. Agora, um dos traços assim, que eu admiro demais no melancólico é a lealdade, a fidelidade dessas pessoas, sabe? Eles têm dificuldade de fazer amigo, mas quando faz amigo, você pode confiar tranquilamente nessa pessoa. Até debaixo d'água. Gente, mas vamos falar aqui, vamos dar só uma pincelada, porque para a gente depois dar uma... Por exemplo, Abraão. Até o nome parece fleumático. O fleumático é aquele que todo mundo gosta. Eu fico imaginando Abraão, quando ele foi... Eu estava falando que era fleumático, mas realmente não sou mesmo, não, de jeito nenhum. Abraão, quando ele foi lá colocar Isaac, imagina, pegou o filho, amarrou o filho, catou o cutelo, subiu... Gente, a calma desse homem. Exatamente. É o temperamento, queridos, é mais fácil de se relacionar, porque ele é calmo, né? Ele é descontraído e raramente ele fica zangado. É muito difícil. Só que quando fica zangado... Também eu conheço só os dois da vida. Também eu conheço pouquíssimos da vida. E ele é difícil de mostrar os sentimentos dele para as pessoas que estão ao redor dele. Você nunca sabe quando ele está triste, quando ele está alegre. É um tipo de pessoa também que não aceita violência de maneira nenhuma. Tranquilo, né? Independente das circunstâncias que estão à sua volta. O mundo está caindo, eles estão ali. Analíticos demais, né? São passivos, né? Passivos. Muito medrosos. São reservados. O problema do fleumático é que ele é muito fácil de ser manipulado, né? Porque ele é muito passivo. Exatamente. É o temperamento mais fácil que tem da gente poder lidar com eles, é o fleumático, justamente por causa disso, porque você leva ele para onde você quer. Olha como é que é interessante, né? A gente deu uma pincelada em tudo. Então, o sanguíneo é aquela pessoa que... Ela chega chegando, né? Ela é expansiva, ela é otimista, ela é impulsiva, né? E muitas vezes elas se mostram assim, predispostas a fazer
todos os compromissos e faz promessa de tudo quanto é jeito. Só que o único problema é que, na maioria das vezes, não cumpre, né? Precisam desesperadamente de calor humano. O sanguíneo não sabe viver sozinho. É verdade, é verdade. São extremamente extrovertidos e super sensíveis. Verdade, então, pessoas que, apesar do temperamento ser assim, né, explosivo, são pessoas maravilhosas que todo mundo gosta de estar junto com ele. Então, vamos fazer uma coisa, e os melancólicos. Lê para nós aí só as características para as pessoas darem uma olhada. Por exemplo, o que o sanguíneo é? Ele é impulsivo, ele é falante. Otimista, muito otimista, ele é expansivo e ele é muito assim, falante, é uma pessoa que onde ele já chega falando, cheguei, né? Você já percebe logo, já chega falando alto, faz amizade com todo mundo, tem facilidade para se comunicar. A profissão para essas pessoas geralmente são atores, são vendedores, são oradores e líderes, grandes líderes, né? Na alimentação, eles comem tudo o que vem pela frente, eles não são daqueles que faz nojo com a comida, ele olha e não tira os olhos da comida dos outros, ele está comendo dele e olhando do outro, né? Isso é colérico? Não, é assim mesmo. Estou falando do sanguíneo. Do sanguíneo? Não, é que eu queria que a senhora desse, pastora, só uma característica só. Por exemplo, o sanguíneo é assim, daí, porque elas estão tentando se achar no temperamento, só para a gente dar uma olhada. Por exemplo, o Paulo, o que ele era? Ele era cruel, mas ele tinha força de vontade, as suas atitudes tinham metas definidas. Então, assim, colocar alguma característica só em uma palavra, a característica do sanguíneo, do colérico, a senhora entendeu? Só dá uma... Eu entendi. O colérico, ele é autossuficiente, sempre ele se acha que ele é, né, autossuficiente, ele é independente, ele é dominador, onde ele chega, ele domina, ele é impulsivo e ele é impaciente, ele não tem paciência com nada. É um dos temperamentos mais explosivos que os demais temperamentos. São dominadores, são ambiciosos, e embora eles sejam assim enérgicos, sabe? Embora eles planejem tudo o que eles vão fazer, porque eles têm determinação, mas eles também são impulsivos no modo de agir. Eles não sabem chegar e fazer as coisas delicadamente. E também eles se mostram assim bem limitados com algumas ideias e costumes. Então ele não aceita, muitas vezes, quando você impõe alguma coisa. É diferente no modo de pensar, no modo de agir. Se você fala que isso aqui é uma caneca, ele sempre vai dar o contra. Possuem também a grande dificuldade de admitir inovações. Eles não gostam de inovações, eles são daquele de rotina mesmo. É assim, é desse jeito que tem que ficar. E acredita que tudo deve girar em torno dele também. Colérico. O colérico. Tudo tem que girar em torno dele de maneira que é só ele que tem importância ali, sabe? É só ele que tem que ser visto. Por isso que eles têm dificuldade de relacionamento no trabalho, com os colegas, têm dificuldade também de relacionamento com a esposa, com os filhos. E não é porque ele não ama, é porque é o temperamento dele. E até não ser tratado pelo Espírito Santo, é muito difícil conviver com colérico. Tá? Na profissão, geralmente são diretores, né, que dão ótimos diretores, generais, soldados, na área militar, eles são ótimos, eles se desempenham muito, administradores também, políticos, grandes políticos que têm esse temperamento, são grandes políticos. E os melancólicos, pastora, quais são uma característica só deles? Porque eles querem se identificar, entendeu? De melancólico. Ele é perfeccionista, ele é super sensível, ele é super crítico, é uma pessoa muito leal e muito detalhista. É tímido,
e gosta de viver solitário. Para eles, quanto mais sozinho ele ficar, né? Eles, como eu já falei aqui, vou repetir, eles sempre acham que o que eles fizeram não está bom. Eles nunca fazem com perfeição. Eles acham que pode estar perfeito aos olhos dos outros, mas para ele não está. Por exemplo, e fleumático? O que o fleumático é? O fleumático, ele é passivo, sabe? Em todas as coisas ele é bem passivo. Ele é temeroso, não que ele seja medroso, mas tudo que ele vai fazer... Não, pastora, esse é o melancólico, o fleumático não é o temeroso. Não, ela perguntou o fleumático para mim agora. É o fleumático. É o fleumático, né? Então, ele é passivo, ele é temeroso, tudo que ele vai fazer, ele tem... Cauteloso, ele é bem cauteloso. Ele é equilibrado, uma pessoa muito equilibrada, e é muito reservado, é na dele, certo? Não é que tudo que ele vai contar para você vai saber. Então, e é um dos temperamentos mais fáceis de se relacionar. É um dos temperamentos maravilhosos. É calmo, descontraído, e dificilmente ele se zanga, ele fica zangado. Muito difícil, tá? Não aceita violência, não concorda com violência de maneira nenhuma. É tranquilo e independente das circunstâncias, de tudo aquilo que está acontecendo ao redor dele, ele continua ali na dele, sempre analista, sempre procurando um jeito de resolver a situação sem se expor tanto. E na profissão, eles dão bons diplomatas, são bons professores, médicos, cientistas também, humorista, escritor e também líderes, só que no caso de líderes, eles só vão por pressão, sabe? Eles, quando vão, eles se tornam grandes líderes, mas eles não têm, assim, aquela liderança nada. Então, por exemplo, aqui, por que eu quis colocar? Todo mundo está aqui, eu quero falar boa noite também para quem entrou depois. Muitas pessoas, eles têm como dominante e o outro, ele não é tão dominante, mas ele também faz parte. São secundários. Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou sanguínea e sou melancólica. O pastor Marcelo, ele é melancólico e fleumático. Então, ele não pode falar com ele. Quando eu tinha, no início, quando a gente não era convertida, né, Margarete? Que a gente não tinha feito curso de casais, que a gente não tinha feito nada, eu ia brigar com ele, gente, era ruim. Eu brigava sozinha, ele não falava nada. Ele ficava quieto, aquilo, eu sanguínea, eu ficava com mais raiva. Ele é porque passivo. eu queria que alguém me desse uma deixa para mim. Não assim, mas para mim, sabe assim? Então, assim, ele desse jeito, eu com esses dois temperamentos. Existem pessoas que podem ter até 3? Sim, até 3. Então, pode existir o seu temperamento predominante, ele pode ter 50%, 60%, 70%, 80% até. Pastora, né? Olha aí. E os secundários... A Luciene, essa daí fez o teste. Coitado do marido, deu sanguíneo com sanguíneo. E o marido dela provavelmente deu melancólico com melancólico. E os temperamentos secundários, eles têm o restante das porcentagens que dá o 100%, entendeu? Pode ter 10%, pode ter 20%, pode ter 50% num e 50% no outro, ou então ser dividido entre eles ali. Mas todos eles têm de 2 a 3 temperamentos, e às vezes até 4. Por exemplo, existem hoje, por exemplo, eu tentei puxar para nós, olhando os temperamentos, assim, com os personagens bíblicos, de como é que eles são. Mas existem muitas empresas que, quando eles vão já lá para o departamento pessoal, para fazer uma entrevista, eles já vão analisando qual é o temperamento da pessoa, para saber exatamente em que lugar que ela pode ficar. Por que eu achei interessante falar isso? Porque quando nós, por exemplo, nós descobrimos a linguagem do amor, e a gente descobre o temperamento da gente, a gente fica sabendo como exercitar o domínio próprio e como não cair em situações delicadas. Se conhecendo, que não é no impulso, a gente tem que saber
qual é o limite da gente. É. Entendeu? Para a gente até não sofrer tanto. Eu vejo isso, eu vejo assim, dentro de casa, uma mãe, quando ela vê que ela tem um filho sanguíneo, como é que a gente podia, por exemplo, um filho sanguíneo? Para mim, a Marjorie, para mim, a Marjorie é sanguínea, né, pastora Alzi? É. Quando ela era pequenininha, então ela queria, ela ficava brava, ela é muito igual eu, Marjorie é igualzinha a mim. Então a gente precisa muito de limites. Aliás, temperamentos é herdado dos pais, dos avós. Para dar um bom adulto. Que se não tiver limites, esse sanguíneo vai ser um desastre no futuro. Exatamente. Por isso que eu falei que eu usava, né? Agora não, meus filhos estão todos grandes. No meus netos e bisnetos eu não uso. Mas a vara da primeira infância e da juventude, que dava certo, viu? Seus netos usam também. É um princípio bíblico, usa a vara. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Nós, como cristãos, devemos saber que nós vimos aqui que todo temperamento tem seus pontos bons, né, suas características boas e as ruins. E as ruins, nós já, né, foi escolhido esse estudo exatamente para isso, para a gente aprender que não tem como a gente, por esforço próprio, querer mudar a natureza. Certo? Não tem como. É uma natureza, a gente já nasce com ela, você vê que desde criança, sabe, a criança já nasce de baby, desde bebezinho, já vem com a natureza formada. Uhum. Mas nós podemos nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Com certeza. E eu não vou falar só eu creio, que o eu creio parece uma coisa que vai acontecer. Não, eu testemunho, sabe, que o Espírito Santo transformou muitas áreas da minha vida, do meu temperamento, sabe, me deu domínio próprio para mim poder modificar muitas coisas do meu comportamento. E é uma coisa diária, né? É uma coisa que vocês têm que estar numa convivência com o Espírito Santo todo dia, é uma coisa diária, que você tem que ter aquele relacionamento com o Espírito Santo. Se você se afasta do Espírito Santo, você volta a ter as mesmas atitudes. Por quê? Porque o seu temperamento continua lá dentro de você. Então, quando você está, sabe, com relacionamento com o Espírito Santo e você está se submetendo a ele, ele está te dominando. Então, ele vai manter as coisas, sabe, e vai te dando direção, e te dando domínio próprio, e as coisas vão fluir. Por quê? Porque tanto ele está no nosso temperamento, nos pontos fracos, né? E nos pontos positivos ele nos dá aquele... Olha, eu costumo dizer que olha só, você é casado com o pastor Marcelo, você viu tanto que o seu temperamento é diferente do dele, né? Quando você conheceu ele, você não foi procurar saber qual que era o temperamento dele e procurar saber se vocês dois iam combinar ou não. Você olhou para os olhos azuis dele, achou lindo, maravilhoso, falou assim, não, eu quero viver com ele pro resto da minha vida, não é? Depois que beijou, então, falou, não, esse é o homem que eu quero beijar pro resto da minha vida. Ninguém pensou em temperamento, não foi? Exato. Mas acontece que o temperamento veio junto com os olhos bonitos, com o beijo gostoso, né? E não vai mudar o temperamento, a menos que a gente esteja, sabe, debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus. Né? E nós... É aí que entra o amor, Margarete, porque o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, né? Então, suporta aqueles confrontos do dia a dia, dos princípios de educação, tanto de um quanto do outro, que são diferentes, culturas diferentes, criação diferente. Exatamente. Então, é complicado, tem que ceder. Tem que ceder. E para você ceder, você tem que amar. Porque se você não amar, você não cede. Pastora. Renúncia. Pastora, a gente aconselha casais, a gente tem visto que se a gente não estiver em Cristo, até o amor acaba. Porque o mundo de hoje nos ensina a ser egoísta.
nos ensina a alimentar e a satisfazer só o nosso eu, o nosso ego, sabe? A não se preocupar com o outro, porque o outro, o cônjuge é o outro, não é visto como o nosso, uma só carne, como a nossa, sabe, a nossa metade. Então é o outro, então a gente não preocupa com o outro, você entendeu? Então, nós que somos, né, filhos de Deus, nós temos que nos submeter ao Espírito Santo para poder ter um temperamento ajustado. Então, viver, mostramos viver a bênção de Deus. Esses homens da Bíblia que tiveram as suas fraquezas, suas forças, por causa dos seus temperamentos, né? E os discípulos, antes de receberem o Espírito Santo, antes da descida do Espírito Santo ali, eles tinham um perfil totalmente diferente. Mas logo depois do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, a personalidade deles foram mudadas radicalmente, né? Tanto Pedro, quanto Paulo, quanto Abraão, todos. Então, nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe no nosso temperamento, principalmente nos nossos pontos fracos, nos nossos pontos negativos, sabe? Nós temos que aceitar, porque se nós não fizermos isso, não tem como. Porque ninguém pode tratar do temperamento, ninguém vai forjar o seu temperamento, somente o Espírito Santo. E nós podemos ser muito mais felizes, queridos, quando nós compreendemos o nosso temperamento, quando nós compreendemos o temperamento daquelas pessoas que estão ao nosso redor e nós entregamos para o Espírito Santo para que ele traga o equilíbrio naquilo que nós precisamos, né? Só responder a Laísa do que ela está perguntando. Ela fala assim, se muda com os anos ou são sempre os mesmos, ainda com domínio próprio? Eles são sempre os mesmos, mesmo com domínio próprio. Você vai, por exemplo, você vai pensar 2 vezes para falar, você vai analisar mais, você vai assim... Isso não vai sair de você, porque nasce em você. Sabe aquele negocinho, você é sanguíneo? Conta até 3, conta até 4, conta até 5. É o domínio próprio, é o frutos do Espírito domínio que a gente tem que exercitar todo. Se você não buscar, você não consegue. O temperamento é genético, Laisla. Por exemplo, você pode ver que uma criança, ela tá lá e é pequenininha, ninguém ensina ela a ser mal educada, ninguém ensina nada. Mas a criancinha tá no colo, ela já pega a chupeta e já joga no chão, já não sei, coisinhas que você vê o temperamento. Pecaminosa dela. Tem outros que já são. Meu neto, o Ney está extremamente melancólico. O meu neto, ele é uma criança que você chega para ele e você fala para ele assim, Neita, não faz isso. Você vai ficar de time out ou qualquer coisa. Digamos que eu chegue para ele e falo isso para ele. Ele fica de time out. Só que aí ele fica triste, chateado. Enquanto ele não se conserta comigo, ele não fica bem. Ele fica chorando e ele sofre. Eu vejo ele sofre. Você tem que ver que dó que dá. É pequenininho. 2 Pedro, ali no capítulo 1, no verso 4, diz que aqueles que nascem de novo, eles são transformados e se tornam participantes da natureza divina, fugindo da corrupção do mundo e dos maus desejos. Uhum. Então, os nossos pontos negativos que nós percebemos na nossa vida, nós temos que começar a trabalhar neles e pedir força para o Espírito Santo, para nos ajudar, para que a gente tenha esse domínio sobre esses pontos negativos. E eu falei, né, pastora, transformar o que é negativo em qualidade. Exatamente. Outra coisa também que a palavra de Deus nos fala, que fala assim, Jesus fala assim, aquele que quiser me seguir, né, tome a sua cruz, né, a cada dia me siga. Uhum. E a tomar a cruz é a gente crucificar a nossa carne todos os dias, né? Nossos desejos, nossa carne, a nosso temperamento, para se parecer mais com ele, né? E a gente tem que desenvolver o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo que nós temos que desenvolver, que são as características de Jesus. Agora, uma coisa que nós não... Conforme a gente vai amadurecendo nele, isso tem que ir aparecendo na gente. Uma coisa que nós não podemos fazer é usar a desculpa do nosso temperamento
para poder descontar nas pessoas a nossa ira, a nossa raiva ou o nosso conforto, entendeu? Então, não tem nada a ver. Você tem que trabalhar buscando de Deus, do Espírito Santo, a transformação do seu caráter, do seu temperamento, né? E que nem a Simone Ribeiro, ela perguntou aqui, e as pessoas bipolares, como é que faz? Bom, aí já é um outro assunto, já não é mais para a nossa área, né? Já não está falando sobre o temperamento. Já Aí é uma a questão bipolaridade de... já poderia ser uma enfermidade, pastora? Porque temperamento não é enfermidade. Porque assim, ó, que nem o caráter, ele é construído ao longo do tempo, né? E a personalidade da pessoa também. Agora, o temperamento, a personalidade é o caráter e o temperamento, né? Então, o temperamento é algo que tem que ser moldado, dominado, exercitado. Tem que ser forjado, não tem como. Tem mesmo. Agora, no caso de bipolaridade aí, já tem que buscar uma ajuda mais... Eu acho que é questão de química já, né? Então, se nós quisermos, nós vamos conseguir transformar a nossa velha natureza e renascermos no Espírito. É só nós queremos. Nós temos que andar no Espírito, não ser inconstante, não ser estáveis. Uma hora somos uma coisa, outra hora somos outra. Gálatas, ali no capítulo 5, 25, diz que se nós vivemos no Espírito, nós temos que andar também no Espírito, porque o Espírito habita em nós. Então, não somos mais nós que vivemos, Cristo vive em nós. Então, agora, não sou mais eu que dirijo a minha vida. Minha vida tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Tá? Então, a bipolaridade aqui, a Luciane Dorico falou que é um transtorno. Gente, eu vou falar o que eu acredito de todos esses temperamentos. Eu creio que Deus, ele é tão soberano, ele é tão maravilhoso. Então, eu creio que com o pecado, isso ficou meio assim, errado. Mas eu acredito que o sanguíneo, ele tem uma qualidade, porque tem coisas que o sanguíneo faz que nenhum outro faz. A atitude que ele tem, aquela forma dele chegar chegando, né? Então, assim, são qualidades que tem gente que é tímido. Todos que os tem temperamentos, querida, tem. Então, o colérico, Jesus, quando chegou, ele fala assim, ireis, mas não pequeis. Mas, assim, não é que Jesus era colérico, mas a gente tem que ter um pouco disso. Então, exercita tudo um pouco, mas em função do algo que é bom, de resolver alguma coisa, de, sabe assim, trazer tudo isso para o lado de algo bom, de consciência boa, algo que realmente venha dar frutos, frutos de amor, frutos de que seja para reconciliação, para exortação. Todos eles, eu acho que Deus fez de um jeito que realmente é necessário para o ser humano. E quando ele é totalmente administrado pelo Espírito Santo de Deus, isso é uma virtude em qualquer um dos temperamentos. Eu creio nisso. Então, e de que maneira que nós somos trabalhados pelo Espírito Santo? Lendo e estudando a palavra de Deus diariamente, pois é pela palavra que vem a santificação, através da oração, da busca constante, da intimidade com o Espírito Santo. Evitar entristecer o Espírito Santo sempre, né? Sempre perguntar para si próprio, será que eu estou agradando ao Espírito Santo? As minhas atitudes está de acordo com a vontade de Deus? E também louvar a Deus sempre. O louvor atinge o coração do Pai a qualquer momento, a qualquer instante. Quando você não consegue orar, louve, louve. É o que está escrito em Romanos, capítulo 6, no verso 11 em diante. Certo? É louvor. Manter bons pensamentos sempre, né? E uma dica, os primeiros 30 minutos que você acorda, você procura ter uns pensamentos bons, começa a pensar naquilo.
Nós estamos aqui, está faltando só um minuto para acabar nossa live. Sim. A gente fica falando, o tempo voa. Boa. Né? Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu sei que é um assunto muito prolongado, que é muita coisa para a gente descobrir, mas a gente vai tentar, de um jeito, trazer para a gente ser edificado. E eu queria agora que a gente pudesse estar orando por todos esses pedidos de oração. E eu fico muito feliz porque eu já coloquei aqui, está lá para cima, me perdoe que eu não me lembro o nome, daquela mulher que ela foi operada, ela já recebeu alta. Eu vejo que Deus tem ouvido as nossas orações, já recebi respostas de pessoas curadas. Então, assim, quando você coloca o teu nome aqui, nós oramos sim. Então, em nome de Jesus, agora nós queremos estar orando mais uma vez para todos os pedidos de orações, pelos que não foram feitos, por depressão, por emprego e por domínio próprio, nesse tempo que nós estamos dentro de casa e que um tem que suportar o outro em amor. Então, a senhora podia orar por nós, pastora Rosi? Com certeza. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de alcançar pessoas, mesmo sem estarmos juntos, Pai. Deus, neste momento eu quero te pedir que esta palavra de temperamento, Senhor, venha ajudar as pessoas a entender, Senhor, que eles têm como ser tratados, têm como ser transformados pelo mover do teu Espírito. Alcança, Senhor, estas vidas onde quer que estejam agora. E continua, Senhor, esta obra que o Senhor já iniciou em nós, meu Deus, trabalhando, meu Deus, porque o que nós precisamos, Senhor, do trabalhar do Senhor no nosso caráter, no nosso temperamento, na nossa personalidade. Em o nome do Senhor Jesus. Deus, também quero colocar diante de Ti todos esses pedidos de oração. Que o Senhor esteja alcançando agora com as Tuas mãos de cura, com as Tuas mãos de provisão, cada pessoa, Senhor, que fez o seu pedido. Nós não conhecemos alguns, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Tu és o Jeová Jireh, Tu és o Jeová Rafá, aquele que cura e aquele que supre, Senhor. E nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Peço também, Senhor, bênção especial sobre a vida da pastora Zálio, sobre a vida da missionária Margarete, sobre os seus familiares. Que o Senhor esteja abençoando e que nós possamos ter outras ou mais oportunidades de estarmos orando, Senhor, e falando com as pessoas através da Bíblia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar mais uma vez, pedindo que o Senhor venha abençoar a cada pedido de oração, Senhor, que o Senhor venha verdadeiramente, Pai, operar os seus milagres e as suas maravilhas. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa noite para vocês, Deus abençoe. Boa noite, pastora, boa noite, missionária Margarete, que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, me senti honrada. Obrigada. Amém. Estar no meio de vocês, pessoas que eu amo. Deus abençoe. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus todos vocês. Amém. Amém.